Pronto, então bem-vindos à primeira Talk da Nova Talks deste ano. Agradecemos imenso ter a presença aqui do professor João Alex, profissional do PC. E pronto, divirtam-se. Olá, professor. Pronto. E então sim, eu sou João Lourenço e só para ficar claro, para quem não me conhece, eu não ensino programação nesse sentido, está bem? Nem lado nenhum. O meu trabalho não é ensinar programação, mas eu dou aulas, costumo dar aulas de IAC, onde nós trabalhamos em si, costumo dar outras cadeiras, como no caso agora do alguns dessa evolução frequental, também trabalhamos em si. E, portanto, historicamente, eu tenho alguma experiência de trabalhar em si e tenho alguma experiência de lidar com alunos que têm dificuldades consigo. E, portanto, o que eu vou apresentar hoje é, mais ou menos, um misto entre um tutorial por um lado, com algum foco sobre 2 ou 3 pontos onde eu sinto que os alunos têm dificuldade de lidar. E, então... O outro plano para a próxima hora vai ser algo deste género. Em primeiro lugar, o que é que nós temos aqui? O C é uma linguagem importante. Segundo ponto, de basics. Alguns conceitos muito básicos de C. Terceiro ponto, ligeiramente mais elaborado, ligeiramente mais difícil. Not so basic anymore. Quarto ponto, coisas realmente mais complicadas. Finalmente, quinto ponto, My mind is blowing, e o sexto ponto é basicamente Harry Bernardo, não me chateio mais com a disto. Nesta altura espero terminar a palestra e, portanto, vamos todos hibernar 24 horas. E nós estamos aqui. Pode não ser óbvio para vocês, mas será que o C é realmente uma linguagem importante ou interessante? E nós devemos, por uma questão de fé, dizer sim ou não. Não podemos dizer isso sobre outras linguagens. Mas a fé não chega. Temos ter fé, mas a fé não chega. Há que olhar para números. Está bem? E que isto é um relatório oficial do I3ES, ou Inventório dos Engenheiros dos Estados Unidos, sobre as linguagens mais utilizadas. E no topo, curiosamente, está assim. Nem sequer está já. Porquê? Porque o C tem um símbolo ali. Isto significa desenvolvimento para a web, isto significa desenvolvimento para dispositivos móveis, desenvolvimento para desktops, de alguma maneira, ou computadores clássicos e microcontroladores, máquina de lavar roupa, automóvel, e todos os equipamentos eletrónicos que não sei tudo. E a questão é que o Java falta ali. E se vocês pensarem nos equipamentos que têm lá em casa, têm praticamente todos hoje em dia, têm algum tipo de unidade, você tem um lá dentro e de controle automático. E um dia não ia executar programas. Se uma máquina de lavar roupa recente, de certeza. Recente, de certeza. Uma máquina de lavar louça recente, de certeza. A torradeira ainda não, mas já tem um dia também. Está bem? Por enquanto, normalmente não tem. O frigorífico, muitos já têm também. Portanto, as máquinas forem programáveis, têm uma parte eletrónica de certeza. Está bem? Onde isso tudo um programazinho. Todos os nossos carros, todos os milhões de carros hoje em dia, têm todos uma centralina ou um CPU executar programas. Está bem? Portanto, toda esta classe é C. Ponto. O C++ continua por aqui. É muito popular. O C++, por exemplo, é muito utilizado na indústria dos jogos. Jogos a série, C++. Também está aqui no topo. Está bem? Aqui para baixo há linguagens que se calhar vocês conhecem menos, não ouviram falar, mas o C é uma linguagem utilizada. Isto é popularidade de acordo com, de alguma maneira, enfim, a visão dos engenheiros da popularidade da linguagem, da popularidade das linguagens. Depois a outra visão que é, então, impedidos pessoas especialistas nessa linguagem. E o C continua a estar no topo. Isto pode não ser assim exatamente em Portugal, mas há uma coisa que é importante vocês perceberem. O vosso mercado não é Portugal. O mercado das pessoas formadas nesta universidade não é Portugal. O mercado das pessoas formadas genuinamente, verdadeiramente, o mercado das pessoas formadas nesta universidade é o mundo. Está bem? Nós temos alunos espalhados por todo o lado. Desde a Austrália, por acaso, o que eu sabia que estava na Austrália, depois sempre para os Estados Unidos,
mas tem a nossa história durante uns anos, está bem? América do Sul, América do Norte, Europa toda, Ásia, não sei bem se há muitos por lá também, mas temos pessoas que espalhar por todo o lado. Portanto, o nosso mercado não é Portugal, portanto você não tem que pensar em Portugal, a gente faz X, não temos que estar X. Sim, se tiver que estar em Portugal, necessariamente. O mercado é mais do que isso. Ora, isto é outro gráfico que mostra a evolução das linguagens ao longo do tempo. Portanto, tem no tempo e tem as outras linguagens. E é fácil de ver também que algumas linguagens que estão aqui por baixo e que têm vindo a descer, por exemplo, este verde clarinho, e é. Já vai ser assim, não, pensa ser mais. Não sei quando eu usei. É o C++. Tem vindo mais ou menos a descer, mas continua a existir. Está bem? Há certas linguagens tipo C, não mexe muito. Tem um mercado que tem ponto final. Há linguagens, como é o caso do Objective-C, que é uma variante C também, com objetos, ou com C++, que praticamente não existia, ou praticamente não tinha uma qualidade à volta. Por volta de 2010 que subiu muito, porque os MAPs e o iOS, a linguagem de programação era Objective-C. E, portanto, subiu muito. Depois começou a descer, e aí qualquer uma linguagem nova chamada Swift. E, portanto, o pessoal deixou de utilizar Objective-C e está a utilizar Swift, nem sequer está nesta lista, mas está a começar a utilizar Swift. A lista está a terminar aqui em 2015. Portanto, enfim, as linguagens vão variando. Umas nascem, outras morrem e tal, e não sei o quê. Mas o C está mais ou menos listado. O C é uma linguagem que é aquela informação que é correto saber e que é bom dominar, porque faz parte. Esse é conhecimento importante ter. Outra visão da coisa. Isto está só para reforçar dentro, reforçar para outra mesma coisa. Isto é um gráfico que basicamente fala de linguagens de programação e neste texto tem projetos no GitHub. É um repositório para fazer aos seus projetos. E ali basicamente é referências no Stack Overflow. O pessoal a falar sobre o assunto. E é fácil ver que há certos temas, até tem imensos projetos, mas tem uma comunidade pequenina, isto é, há pouca gente a falar sobre o assunto. Há outros temas que, pelo contrário, há muitos que são os hypes, coisas agora interessantes, podem ter poucos projetos, mas que há uma comunidade mais ou menos grande a falar sobre isso. Mas há aqui um conjunto de linguagens que têm um número de projetos e uma comunidade mais ou menos equilibrada. Está bem? O C há de estar alguns ali. E o Java ali, para vocês perceberem. Portanto, o C tem tanto muitos projetos como uma comunidade muito estável e muito grande à volta deles. Tanto o C como o Java. Pronto. Eu fiz isto ano passado. Portanto, eu não depois este antes deste ano, portanto, isto deve ser do ano passado. Isto deve ser do ano passado. Está ali a fonte, enfim, vamos confirmar exatamente, mas deve ser do ano passado. Ora, porquê C? Ora bem, C é uma linguagem de programação de baixo nível, no sentido de dizer que não é exatamente como o Java. Vocês no Java, se quiserem trabalhar em Java, têm que fazer tudo e mais alguma coisa. E quando vocês têm que fazer, importa a coisa certa, ver como é que é a API daquilo que usar. No C vocês têm que implementar as coisas. Têm que implementar as estruturas de dados, também há um jogo que é assim, mas têm que implementar muita coisa. É uma coisa mais baixo nível, no sentido de dizer que não tem tantas bibliotecas assim, fazer parte da linguagem, normalizadas, para fazer tudo e mais alguma coisa. Por outro lado, você tem uma característica muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem o termo WYSIWYG. Conhecem este termo? É aplicado aos editores de texto. What you see is what you get. Uma coisa tipo Word. Estamos a ver no ecrã, eu vou baixar a impressora. WYSIWYG. O C é um bocadinho WYDIWYG. What you do is what you get. Quer dizer, se vocês quiserem disparar, recebem disparado de troca. O C, ao contrário, por exemplo, do Java, o C é muito. Está muito a liberdade ao programador de fazer disparados. Portanto, o programador tem que ter particular cuidado. O C valida muito mais coisas e diz: atenção, isto é disparado. No Java. No C, eu muitas vezes é disparado, é válido na linguagem, portanto, o compilador não pode ser um disparado porque é válido na linguagem. E, portanto, como é válido na linguagem, o compilador deixa passar e é um disparado a um lado.
E, portanto, what you do is what you get. É preciso cuidar com o que fazemos para garantir que o que obtemos é realmente o que nós pretendíamos. Não tem gabas com letra, não tem threads, aliás, por acaso, mentira. Enfim, não tem threads, não tem, enfim, barreiras para lidar com concorrência. Por acaso é mentira. O C11 tem threads na linguagem. A nova edição do C11 tem threads na linguagem, mas os compiladores, a maior parte dos compiladores ainda não suporta C11. A nova C11. Portanto, conceptualmente tem threads, na prática não tem. Portanto, na linguagem em si. Portanto, isto é uma linguagem de baixo nível, a gestão de memória é feita por nós, não é fazer use e o runtime que faça liberar a memória quando não é preciso, não. Tem que pedir a memória e libertar a memória explicitamente, sempre quando não preciso dela. Então, é uma linguagem mais difícil de gerir. O C é extremamente difícil do ponto de vista de espaço e de tempo. É isto de dizer, os programas que C, isso que aparece e usam todo o meio. Por isso é que o C é perfeito para a máquina de lavar roupa e colocar coisas do género. Onde tenho CPUs poderosos por um lado e por outro lado pouca memória. O computador não é dessa coisa portátil, está dentro do carro, é uma coisa pequenina, com pouca memória, com CPU fraquinho, é suposto funcionar. Por isso, o C é uma excelente linguagem, é muito eficiente do ponto de vista de espaço, de memória usada e do ponto de vista de tempo. Pronto. Alguém, em termos disso, o C era uma linguagem que era sempre verdadeiramente portável. É um bocadinho mais do que isso, mas pode ser isto também. Mas isto para dizer, o C é uma linguagem correta, mas temos de saber muito bem o que estamos a fazer. E é muito fácil fazer disparar. Tá? Comparação rápida de C com Java. Para quem sabe Java. O C, no Java é uma coleção de classes. O C é uma coleção de funções. O C não é orientado por objetos, é uma coleção de funções. O Java, uma classe contém o método principal e C é uma função que é a função principal. É o mesmo nome até. Para executar, nós fazemos Java start class, onde é o nome da classe inicial, e isso envolve o método main que está na start class. Em C, portanto, basicamente nós compilamos, produzimos um executável, executamos o executável, quando lançamos o executável, vai fazer a função main. É mais ou menos transparente. Em C, normalmente temos o executável que é autocontido. Em Java, nós na JVM, aquilo que funciona, está ali. Em Java, temos a JVM e temos as nossas questões auxiliares, quando o programa começa a fazer os imports e a carregar aquelas coisas todas dinamicamente. Em C, não. Em C, o programa está ali quietinho e eu pego aquilo é outra máquina e funciona, não tem todo o ambiente à volta, porque o programa é contido. Ora, mais ou menos, a máquina for do mesmo sistema. Sim, são uma máquina idêntica. São uma máquina idêntica, o programa do contido funcionava assim, verdade. Ora bem, bibliografia interessante. Se quiserem aprender um bocadinho sobre si num livro free, têm este C-Book. É um livro free, disponível na web, ensina C. Este é a Bíblia do C, é o livro dos autores do C. Pronto, portanto, é uma referência básica do C, porque é um livro dos dois autores do C, e infelizmente já mudaram os dois. Esta é outra possibilidade, há muitos livros que tentam ensinar C, nós lemos também em português, esta é outra possibilidade. Enfim, há um do Luís Damas em português, mas enfim, há muitos a tentar ensinar C, é uma questão de procurar um possível, também é um dever de direito. Ora bem, vamos lá ver um exemplo. Exemplo. Clássico Hello World. E é importante aqui para dizer, em primeiro lugar, a função main é a função principal. Isto é para processar os argumentos de linha de comando que nós agora vamos ignorar. Está a fazer um printf, escrever algum ecrã, isto é string a escrever. Termina, return 0, a função principal termina, ao contrário do Java, por exemplo, a função principal é void. Em si, a função principal do algo inteiro e é o código executor passa para o sistema operativo para o sistema operativo saber se o programa terminou bem ou se terminou com um erro. A norma é esta, retornar 0 terminou bem, se retornar um valor diferente de 0. Esse valor é o seu código de erro, mas quer dizer que tem que informar o sistema operativo. Este programa terminou de uma forma, por algum motivo, não era a forma como teria que terminar, está bem?
Precisava de dados que não tenho, precisava de houve algum problema, não interessa, o utilizador mandou terminar com o código de erro 1, 2, 3, 4, 5, mas não é o 0. Uma linguagem de programação precisa guardar dados. Quando nós estamos a fazer um programa, precisamos de guardar dados. Para guardar dados, precisamos de tipos de dados. Os tipos de dados em si não são muito diferentes dos tipos de dados em Java. Como eu disse, com uma ligeira diferença. O C é mais o C regulamentos. Em Java o inteiro são 32 bits. Ponto. Em C, não. Isto no C é mais ou menos. Está bem? Em C temos os tipos base são char, int, float e double. Tá? E depois, na verdade, tem modificadores. Eu posso ter short int, long int, e signed int e unsigned int, e posso ter um long e unsigned int, são modificadores. Mas isto são os tipos base. E basicamente o char tem sempre 8 bits. É um byte. Nada a dizer. O char é um byte. Já o inteiro. Bem, o inteiro, nós sabemos, em si, o C só diz uma coisa. Há o inteiro, há o short, há o inteiro que é o normal e há o longo. E o C só diz que o short é menor ou igual ao inteiro, é menor ou igual ao longo, em termos de bits. Todos os números que eu ponho no short, também posso pôr no inteiro. Mas eu posso ter números no inteiro e já não está bem no short. Mas depois podem caber, se eu estiver mesmo tamanho do C, diz que é menor ou igual. Mas o C diz que o número de bits de um short é menor ou igual ao número de bits do inteiro, é menor ou igual ao número de bits do longo. Não diz mais nada, na realidade. E, portanto, na realidade pode ser 888 bits, não faz sentido, mas pode ser 16, 16, 16, podia ser 16, 16, 32. Sim. Short com 16, int com 16, não com 32. Eu lembro-me quando era assim, quando tinham os meus PCs cheirinhos e a minha escola era assim, era máquinas a 6 bits. Pode ser, hoje tipicamente, é o short com 16, o inteiro são 32 e o longo são com 32 a 64. Está bem? Mas não é standard. Portanto, regra importante. Não guardem o valor no logo a pensar que vai lá ver, porque pode não ter. Ou no inteiro. Não assumam que o inteiro tem 32 bits, isso for importante. Se é para guardar valores 1, 2, 3, 4, 5, dá de certeza. Se é para guardar 2.027.436, pensem duas vezes, esperem por isso no inteiro mesmo assim, sem fazer mais muito jeito, porque não é garantido que esse número quebra no inteiro. Ora, enfim, o float e o double tem sempre isto é standard para eles cumprem normalmente 3 é 754, os meninos lá se vão ouvir falar no próximo semestre. Mas, e portanto, isto é fixo. Isto aqui não é totalmente fixo, e portanto, na realidade, o C, só para a vossa informação, tem um include que se possa fazer uma extensão, basicamente, onde eu digo int 32, int 64, eu estou a dizer explicitamente que é o inteiro com 32 bits, e o C está a dizer isso, e garantindo que dá o inteiro 32 bits, ou inteiro 64, exatamente porque o int normal pode ter 16, 32, 64, Como é que não é uma vantagem, é quando o C foi feito, eles só regularam isto e não regularam mais. E portanto, isto foi a norma depois original do C e continua. Mas para as pessoas que querem garantir que eu vou garantir que o meu número está, o C não é um int, é um int 32. E isso é 32 bits, isso é qual é o valor que lá estava, e o valor que lá estava está a 32 bits, ponto. Independente da arquitetura, independente da máquina, o int 32 é sempre o int 32. Isso é um tipo de C. É um tipo de C. Não é da linguagem base, mas eu faço um include do types.h, acho que é types.h, e já com isso definido. Então deve usar o TTR. Ora bem, já agora, as versões mais recentes do C definiram o long. São 104 bits. E também definiram o booleano. O C não tem booleano por natureza e definiram o booleano. Enfim, tem true ou false, mas na realidade também são 8 bits. Mas guarda true ou false. E também definiram o long double, também faz parte da norma 754, são 128 bits. Pronto. Isto é uma das versões mais recentes do C. Nas coisas muito antigas não tem, hoje em dia todas têm isto também. Ora bem, uma das coisas complicadas em si, ou uma estrutura de dados interessante em si, é uma linguagem de programação dos arrays. Os arrays permitem definir um conjunto de células que têm o mesmo nome, é como se fosse uma variável
é como se fosse uma variável, como vocês sabem, mas essa variável tem um nome, mas tem múltiplas posições lá dentro. Posso guardar vários valores lá dentro. E neste caso, eu estou a definir, por exemplo, um array de inteiros com tamanho 5. Importante, arrays não são objetos. Em Java, se eu tenho um array, mas o array é um objeto. Eu tenho array.length que me diz qual é o número de elementos do array. Por exemplo, eu tenho um array. Posso tentar elementos do array, etc. Não é? Em si, não. O array não é um objeto. Portanto, não tem propriedades. O array é um array. Não tem tamanho 5, tem tamanho 5. Então, se eu só tiver a utilizar duas posições, problema teu. Então, se eu quiser utilizar mais, problema teu. Portanto, se eu não estou a utilizar o array, não estou a utilizar duas posições, eu tenho que ter outra variável auxiliar, onde eu digo, eu, deste array, use it on array, e depois não 2, para saber que tem duas posições usadas neste array, mas preciso de guardar essa informação na outra variável. O array em si não tem propriedades, é simplesmente um repositório de informação. Se eu quiser associar propriedades ao array, tenho de dar mais variáveis que estão a representar propriedades deste array. Ora, vamos lá ver isto na memória. E agora começam as coisas mais interessantes. E é isto ter um array. Um array, se eu declarar o array A que tem tamanho 5, se eu declarar o array A que tem tamanho 5, boa sorte, tchau. Se eu declarar o array A que tem tamanho 5, o A está aos da memória, certo? Estava com a memória no computador. Não. Então vamos assumir que o A está na posição 1002 à frente. 1002, 1003, 1004, 1005. E, portanto, basicamente, na posição 1002 vou ter o A índice 0. Isto é uma array de caracteres, do byte. Na posição 1003 vou ter o A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4. Reparem, como vocês sabem, isto é igual ao C, daqui também de 5 vai do 0 ao 4. Ah? Então, agora, se eu fizer uma operação a dizer o A índice 2 é igual a arroba, o que é que vai acontecer? Na posição 2, no endereço primário. No endereço primário 1004. 1004, muito bem. Vou meter o arroba. E quase bem. E aí falhou. O arroba vai voltar no endereço. Não. E aí está a falhar? Não tem. Não tem, só está a falhar. Vai estar a ver? Sim. Porque está ali, isto é exatamente. Isto está assim, é um byte. E um byte são bits. São 8 bits. Portanto, nos 8 bits, eu não posso guardar um caractere. Eu guardo um código que representa um caractere. Vou a tabela ASCII, guardo o código ASCII do arroba, que é o 64, e, portanto, põe o 64 na nossa memória. Agora, isto representa mesmo o número 64 ou representa um arroba? Depende de quem olha para ele. Uma das coisas do sim. The beauty is in the high of the arroba. Está bem? Se vocês quiserem olhar para isto como sendo o número 64, olham. Se quiserem olhar para isto como sendo o caractere arroba, olham. É convosco. Está bem? Ora, então agora se eu fizer um A índice 6 igual a faz a mesma coisa exatamente. A índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97 eu código acho que tem no A, eu ponho 97. E agora vocês dizem? Encher o tamanho do array. Problema vosso. Não existe array of bounds em si. Aquilo que rebenta? Pode não rebentar. Pode não rebentar, pode só buscar memória, o da memória, quais são as consequências que vão ter a memória. Se isto correspondesse a outra variável, pode trás outra variável sem poder. Vamos a escrever outra variável. Repara, se tentar dizer que pode escrever outra variável, está a mexer no stack normalmente. Pode estar a corromper a variável, pode estar a corromper o endereço do retorno. Se corromperes o endereço do retorno, nunca vai fazer o link da função, vai se tornar uma fiquinha errada e vai tentar que se deixa de fonte. Pode acontecer todo tipo de disparates. Isto é totalmente válido em si. O si não dá erro e não sabe. Se eu fizer assim, ele até sabe. Eu poderia saber. Ele era assim, tipo cálculo 6, mas se isto for um i e o i tiver o valor 6, ele não sabe qual é o valor do i no momento da configuração. E o si, no momento da execução, não valida. Não faz o check. Já não faz. O si não faz. Por isso é que é importante nós
What you do is what you get. É isto que significava aquela expressão. Se vocês fizerem disparate, rompem a memória e o vosso programa não funciona. Ou funciona, às vezes. É que lixar é quando ele não funciona. Lixar é quando funciona algumas vezes e outras não. Isso é mesmo mal. Em si é muito fácil conseguir isso. Também basta corromper a memória. Qual é a maneira de corromper a memória? Aceder com um array fora dos limites. Ah, eu estou a dizer A índice 6, mas eu também posso dizer A índice menos 1. E ele vem para baixo. Está bem? No outro sentido. Então, se eu agora afetar, dizer alguma coisa igual a índice 2, o que é que eu estou a dizer? Na realidade, estou a dizer alguma coisa é igual ao conteúdo desta célula, ou seja, uma coisa igual a 64. Estas reticências x é uma coisa variável, não é? X igual a índice 2. Eu estou a fazer x igual a 64. Eu posso dizer que é o que está nesta célula, eu posso dizer que eu vou como nós sabemos. Ora bem, agora, para vocês deve ser óbvio, olhando para isto é uma coisa, isto é outra. Certo? Sim. Isto é o conteúdo do índice 2. E isto? O endereço de memória. É o endereço de memória onde está o índice 2. Se eu fizer alguma coisa que é igual a endereço de índice 2, o que eu obtenho é igual. Não é assim. O i comercial antes de uma variável, em vez de registrar o valor da variável, se eu puser o i comercial antes de uma variável, eu obtenho o endereço de memória onde essa variável está. E assim a magia dos apontadores é muito mais fácil de perceber. Conteúdo, endereço. Quando nós falamos de uma variável, estamos a falar do conteúdo. Quando nós pomos o i comercial antes, estamos a falar do endereço de memória onde ela está. Agora, o endereço de uma variável é o quê? É assim, um número. O inteiro, está bem? Enfim, um número. Mas representa o endereço, não representa o conteúdo. São coisas diferentes. Tá? Pronto. Se quiser fazer perguntas, façam. Então, na boa. Então, e se eu agora, num determinado momento, disser algo igual a A? Não esquecer que o A é um array. Se eu disser algo igual a A, o que é que eu estou a fazer? Poderíamos pensar que eu estava a fazer uma cópia do array todo. Mas não estou. Se eu disser algo igual a A, o nome do array, está aqui a expressão, o nome do array é exatamente o mesmo que o endereço de A índice 0. Ou seja, o nome do array, sem mais nada, representa o endereço inicial do array. O endereço inicial do array é o endereço da primeira posição do array, que é o índice 0. Portanto, A representa 1 e 2 também. Então, se alguma coisa igual a A, é a mesma coisa que dizer alguma coisa igual ao endereço de índice 0, e a mesma coisa que dizer alguma coisa igual a 1 e 2, que eu sei que o endereço do A é 1 e 2. Só porque eu sei isso. E se fizermos há mais coisas? Veres? Há mais coisas. Não, assim não podes fazer. O A é constante. Quando declaras um array assim, o A é constante. Mas se declaras um chave assim, o A é inicializado, já podes fazer A mais. Por acaso achava que estava a fazer. Pois. Mas assim não dá. O A é constante, não podes mexer. Podes fazer A índice 0 mais mais. Estás a incrementar o conteúdo. Não é? Não estás a incrementar o computador. A mais não podes fazer. Assim não podes fazer. Se eu for declarar no formato array, não podes fazer. Agora vamos imaginar o nosso array, em vez de ser um array de caracteres, é um array de inteiros. De short bits. E vamos assumir que cada short int ocupa 16 bits. Vamos assumir que começa com o B e começa também na posição 1000 e 2. E é interessante agora ver, é que há bocadinho o A e a do... Repara, tem o mesmo tamanho, ambos 5, mas há bocadinho do 1002 ao 1006. Agora, o B tem o mesmo tamanho de 5, mas vai do 1002 ao 1011. Portanto, a posição do elemento do array não ocupa bytes, ocupa 2 bytes. Portanto, o elemento do array ocupa 2 bytes. Isto é o índice 0, estes dois é o índice 1, o índice 2, índice 3 e índice 4. Então, se agora disser algo do género B índice 1 igual a 12, o que é que eu estou a dizer? E é que eu estou a pôr na memória?
B índice 1 são estas duas. E agora onde é que eu ponho o 12? Ah, é para cantar. Mas o que é literaria? Literaria. É o 12 abaixo e o 12 Perfeito. Porque tem bom mais. Ou é 12 ocupa 2 bits, 2 bytes. Depende agora das arquiteturas, Little Endian e Big Endian. Se for Little Endian, na primeira posição tem o par de NOPs, na posição seguinte tem o NOPs e portanto é 0,12. Se for Big Endian seria ao contrário, seria 12, 0 e 12. Mas pronto, vamos ficar em. Ora bem, então agora se eu disser B índice 3 igual a 2016. 2016, repare, isto é um byte, portanto eu configuro o valor entre 0 e 55. Como é que eu guardo o valor de 2016? Basicamente, 2016 é igual a 7 vezes 256 mais 224. E, portanto, isto vai para a primeira posição. Isto é no B índice 3. E na segunda posição está quantas vezes 256 é que eu tenho. Portanto, tenho 7 ali. Portanto, o número que isto representa é 224 mais 7 vezes 256. Tá? Isto agora, em vez de ser um short, se fosse um inteiro, tem 4 bytes. E é este valor mais este vezes 256, mais este vezes 256 ao quadrado, mais este vezes 256 ao cubo. Isso é sucessivamente. Ora, então strings em si. Como eu disse, C tem o conceito de arrays de caracteres. Aqui atrás, nós falámos deste A, é um array de caracteres. Uma string em si é um array de caracteres especial. Mas é um array de caracteres. Continua a não ser um objeto, continua a não ter propriedades per si. Mas é um array especial. É um array especial que tem os caracteres lá dentro. E o último caractere é sempre um caractere especial. Significa terminar a string, é um terminador. Portanto, então, é uma string especial. Quantos caracteres tem esta string? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos bytes é que ela ocupa? 6. 1, 2, 3, 4, 5. E o terminador? 6. Está bem? Portanto, quando lidamos com strings em si, se eu sei que uma string pode ter até 20 caracteres, eu preciso de um array com pelo menos 21 para o terminador. E sempre mais um byte para o terminador. Tá? Portanto, vamos imaginar mais uma vez a minha memória, o meu A, eu estou a declarar o A em 9 posições e estou a inicializar com o valor Elo. Vamos assumir que o A continua na divisão 1002, como já foi das outras vezes. Então, como é que vai ficar a minha memória? Bem, A índice 0, A índice 9, e no A índice 0 vou ter o H, no A índice 1 vou ter o primeiro Elo, assim sucessivamente. No A índice 4 tenho o O, no A índice 5 tenho o terminador. O terminador agora tem o código ASCII que quiser. O código ASCII que quiser. E agora a pergunta é... Sim. Só há bocado tínhamos A, depois com 5 e era de 0 até 4, como é que agora com 9 é de 0 até 9? Não é só até 8. Ah, está mal. É 0 até 8. Excelente. Está mal. Vai de 0... Vamos ver se já saiu. Não estou a perceber a tua pergunta. Muito bem perguntado, obrigado. E portanto, eu tenho do A0 ao A5 e agora quero perguntar o que é que está no A678? Não. Foi uma boa proposta, mas não. Lixo. O conteúdo da memória tem, normalmente dizemos que é lixo. Está bem? Não sei o que é que lá está. Ou seja, eu tenho coisas no array que eu não sei o que é que lá estão. É importante, a resposta é não. Só sei que este array representa uma string. Quando eu vou trabalhar isto no array vai sempre ser percorrido até chegar ao terminador. Quando o terminador para e ignora vem a seguir. Portanto, o facto de haver ali lixo não chateia para nada, porque não vai, se o meu programa estiver bem feito, eu não vou utilizar o conteúdo dessas instruções de memória, porque sei que o meu array termina
na posição 5, o terminador. Então, se eu quiser juntar mais um caractere ao array, é simples, ponho o caractere aqui e ponho o terminador ali. E no array já tem mais um caractere, está bem? Nesse aqui já tem mais um caractere. Mas esta posição continua a usar na mesma, porque sei que tem o terminador, então passo o terminador para a frente. Mas o terminador diz aqui para a frente, mesmo que continue, faça parte do array, não é? Está a guardar esse tipo, ignora. É muito importante ter o terminador. Quando nós estamos a criar uma string à mão, e isso é um erro clássico, a pôr os caracteres à mão, com frequência esquecemos de pôr o terminador. Se eu esquecer de pôr o terminador, o que é que acontece? Ele vai dar a temperatura. Eu digo que isto é uma string, ele pensa nesta posição e vai por ali acima, sabe Deus até onde, deixar o caractere 0. Não pode ligar se quiser. Bum, sem deixa de fome. Ou outra coisa do género. Não esquecer o terminador. Se eu tiver a construir a string à mão, tenho que pôr o terminador no fim. Pronto. Portanto, basicamente, a memória é algo deste género também. Tem lixo, tem coisas. Lixo. Agora, estruturas. Arrays é um conjunto de informação, mas são todas iguais, são réplicas da mesma coisa. Um conjunto de inteiros, um conjunto de caracteres, um conjunto de longos, um conjunto de números em vírgula flutuante, mas é um conjunto de coisas iguais. Mas nós às vezes precisamos agregar informação que tem, sei lá, o nome da pessoa, a idade dela, um conjunto de caracteres, mas a idade é um inteiro. Podemos associar, digamos, de uma maneira da mesma variável, tipos de dados diferentes. Para isso, usamos estruturas. Uma estrutura é fazendo assim um método para a correspondência com a Java. No objeto, esqueçam a parte dos métodos, a declaração dos dados do objeto. Está bem? A parte dos dados. Esqueçam agora os métodos. E, portanto, eu posso declarar. Eu posso declarar uma estrutura, e que eu chamar estrutura endereço, address, que tem um conteúdo de uma string, vou mostrar as strings, isto supostamente é suposto ser uma string, isto é suposto ser outra string, isto é suposto ser outra string. Neste caso são 3 strings. Eu poderia ter aqui outra coisa, enfim, o zip poderia ser um inteiro também. Vamos assumir. Então são 3 strings. Mas isto é um tipo que tem 3 subtipos lá dentro. As strings, as estruturas não podem ser recursivas, enquanto uma estrutura, quando está a ser definida, não pode ter réplicas dela lá dentro. A estrutura não pode ter uma cópia assim própria lá dentro. Portanto, não está totalmente definida ou você não sabe o que é. Mas outra estrutura, depois desta estar definida, posso declarar outra estrutura, onde um dos campos é aquela estrutura, normalmente aquela estrutura ali. Isto já é possível. Esta já está definida, e agora esta tem o nome, tem uma string, tem o inteiro, o unsigned int, da internacional, e tem este agora IDR e, por sua vez, uma estrutura que tem mais 3 coisas lá dentro. Isto permite agregar informação de tipos diferentes dentro do mesmo pacote. Está bem? Dentro de um grupo que faz consistente. Isto é havia vários tipos em si. Se isto fosse uma classe em Java, tinha aqui métodos. Em si, nós não temos aqui métodos. Eu faço uma função e recebo uma variável deste tipo como argumento. Em si, eu declaro o objeto, declaro o método e depois chamo o objeto ponto método. Em Java. Em si, eu declaro a estrutura, declaro uma variável deste tipo e declaro uma função e recebo uma variável deste tipo como argumento e passo o argumento para a função e depois a função manipula a variável. Por isso é que o si é um conjunto de funções, é um conjunto de dados e um conjunto de funções. As funções manipulam os dados. O Java, o objeto de objetos, é um conjunto de objetos e os objetos têm dados lá dentro e têm métodos que manipulam esses dados. A organização é ligeiramente diferente, mas do ponto de vista conceptual, não é a mesma coisa. Continua a ter dados e métodos que manipulam os dados. A questão é se estão encapsulados, escondidos dentro de um objeto ou se estão mais ou menos soltos e eu posso fazer tenho mais liberdade de passo aos dados e depois manipular. Compilação em si. Como é que eu compilo um programa? Um programa em si é composto por ficheiros com a extensão .c. Em Java, se eu inventar o ficheiro com a extensão .java. Eu não tenho implementação do meu código. E em Java, vocês sabem que tem um ficheiro para cada classe, certo? Portanto, vocês têm um a.java
um B.Java e assim sucessivamente. Onde tem definida uma classe A, B, etc. E a linguagem é obrigada a ser assim. Uma classe por fecheiro. Em C, eu posso ter um A.C e um B.C. Eu no fecheiro A.C, se isto fosse orientado a objetos, eu tenho dados, tenho os dados e tenho os métodos que manipulam este objeto, certo? E tenho mais dados e mais métodos. Eu programar em C, neste fecheiro ponho os dados e ponho as funções que manipulam estes dados. Neste fecheiro ponho os dados e ponho as funções que manipulam estes dados. Estes dados são equivalentes a estes e estes são equivalentes a estes. Portanto, o fato da linguagem não ser orientada a objetos não impede a mim, programador disciplinado, de fazer um programa bem bonitinho, bem organizado, bem feito. Se eu pensar, eu tenho um fecheiro que representa um objeto, entre aspas, e tenho dados, e tenho os métodos, as funções que vão manipular esses dados. E se eu fizer isso, eu estou a programar em si, mas na realidade estou a estruturar o meu programa com os dados e os métodos que manipulam esses dados, os dados e as funções que manipulam esses dados. E depois eu vou juntar isto tudo no meu executável, montar um conjunto disto tudo no meu programa executável, no meu executável também. Portanto, o ponto C é onde eu tenho a implementação disto. Então, os pontos H? Os pontos H são header files. Os pontos H em C, o include de x.h em C, não é o mesmo que fazer include de import de x em Java. São coisas diferentes. Quando vocês em Java dizem import, tem parênteses onde tem. É só assim? É. Se diz import x, isto é diferente de se eu dizer assim. É diferente. Para as pessoas que sabem Java, isto, já sabem Java, eu em Java sou um programador mais avançado, eu posso ter uma interface e depois tenho várias implementações da mesma interface. Certo? Pronto. Isto que está aqui é o equivalente ao import da interface. Só da interface. Portanto, vocês levam interface, os métodos, levam nomes de variáveis que são declaradas na implementação, existe a implementação, mas vocês não têm implementação das coisas. Estão declaradas na implementação. As variáveis não, no H, aliás, não devem estar declaradas no H. No H está o equivalente à interface da variável, tal como existe a interface dos métodos, existe também a interface da variável. Para dizer, esta variável existe, mas a verdadeira declaração dela está no tecido. Mas ela existe. Está bem? E os defines? Devem entrar no isto do H. Os defines depende. Eu explico já. Não tem que estar, eu explico já. Está bem? O que é que vocês põem numa interface em Java? Os métodos, As assinaturas, os métodos, mas só o que é público. O que é privado agora uma interface. Certo? É a mesma coisa com os Hs. Os Hs correspondem a uma interface. Nós só pomos nos Hs a declaração das funções que são públicas. Isto é, este ficheiro tem um conjunto de funções e tem aqui umas quantas que são públicas e tem aqui umas quantas, umas que são públicas, outras que são privadas. São internas. E eu no ponto H correspondente, eu ponho a interface destas. Destas não ponho. Estas são privadas, são para ser usadas só aqui dentro. Estas que são públicas é que podem ser usadas por deste lado. E, portanto, isto eu ponho no ponto H. Eu ponho o define no ponto H, depende se define é privado ou é público. Se o define que depois poder ser usado em outros sítios, vai para o ponto H. Se o define interno deste módulo, eu só vou usar aqui, fica no ponto C. Tá? E em variáveis. As variáveis são necessariamente paradas no ponto C. Está bem? Mas eu no ponto H posso também pôr uma declaração da variável se este módulo puder mexer diretamente nessa variável. Em vez de usar funções para manipular, puder mexer lá diretamente, então eu ponho uma declaração da variável no ponto H. Não é declaração, é uma interface da variável. Para depois este módulo poder mexer diretamente. Está bem? Portanto, no ponto H só pomos aquilo que é suposto ser exportado. Tudo que é exportado fica no ponto C. E essa é a regra. Já agora, outro tipo de ficheiros. Ponto O, são ficheiros objeto.
resultado da compilação, compilar um ponto de ao ponto O, eu mostro ao boneco. Há pontos A que são bibliotecas. Há pontos SOs que são bibliotecas dinâmicas e elas executáveis. Vamos ver isto no boneco. É muito mais fácil. E o boneco diz, tenho um fecheiro x.c, um y.c e um z.c. Está bem? Tenho ali um z.h. Eu tenho um z.h e isto quer dizer? Quer dizer, basicamente, a informação que deste z.c é publicidade. E, portanto, eu vou pôr aqui no ponto H para este também poder aceder. Ou seja, este implementa um método, ele faz a declaração do método dali, declara o ali, vai ter ali a assinatura dele. Este pode chamar o método deste. Apesar de não ter implementação, pode chamar o método deste. Porque tem ali a declaração, sabe quais são os argumentos, recebe, sabe o que é que devolve, essas coisas todas. E daqui, este declara uma variável, põe ali a assinatura da variável e este pode mexer diretamente nesta variável. É discutível se é boa política, mas pode. Está bem? É o velho princípio dos getters e setters versus tornar os filhos pobres e deixá-los mexer. Deste lado é mais ou menos igual, mas é um fecheiro H que tem informação genérica e estes dois estão a utilizar e portanto vão fazer uso do fecheiro H. Mas aqui, portanto, o fecheiro H para o compilador não existe. Atenção ao que eu vou dizer. Em C, se eu tiver o meu fecheiro com um A, tenho isto e tenho um B aqui por baixo, vamos imaginar que isto é o conteúdo do meu fecheiro. O que isto significa, e agora vamos imaginar que o meu fecheiro X, tinha 1, 2, 3, 4, era o conteúdo do fecheiro. Uma linha a dizer 1, 2, 3, 4. Quando o pré-processador processa isto, ele faz é substituir esta linha no conteúdo deste fecheiro. É só isto que ele faz. Portanto, o compilador vê é isto. O include o que faz é substituir a linha por conteúdo desse fecheiro. Se tiver 20 linhas, substitui esta linha por 20 linhas. Se tiver 100 linhas, substitui esta linha por 100 linhas. Se tiver uma linha, substitui esta linha por uma linha. Tá? Portanto, o processamento do include é muito simples. Portanto, quando o compilador vai compilar, isto já não existe. O compilador só vê ponto X. E normalmente o que faz é o x.c. Sim, os includes, sim. O x.c a dar origem ao x.o. O y.c origem ao y.o. E o z.c origem ao z.o. Está bem? Ups, desculpem. Portanto, e depois disso, enfim, isto podia-se compilar com este comando. cc menos c, e o menos c significa compilar apenas. E dou os fecheiros.c. E eu produzo os respectivos pontos. Mas isto agora é um programa? Não. Isto é um programa? Não. Isto é um programa? Não. Eu tenho que juntar os três para produzir uma coisa executável. E isso é feito com... Isso é feito com... Este A.H. Vamos imaginar que o A.H era o math.h. Tem funções matemáticas, que eu quero usar. Está bem? E vou usá-las aqui. Eu não gosto de isto, não utilizá-las, mas elas têm que estar alguns. Porque o include é só a interface. A implementação está onde? Reparem, este Z.H, a implementação há de estar aqui, tem o mesmo nome e tudo. Está bem? Mas este A.H, a implementação está onde? Está numa biblioteca. As bibliotecas está ali ao lado, está ali a minha lib A.SO. Aquilo é uma biblioteca dinâmica. Está bem? Então está numa biblioteca dinâmica, é o lib A.SO. E tem a implementação das funções que estão declaradas e as assinaturas estão ali. Então, o meu programa, se está a utilizar aqueles métodos, aquelas funções que estão declaradas ali, na realidade isto só não chega. Eu tenho que juntar isto com aquela biblioteca também de implementação do que falta. Está bem? Tenho que juntar tudo. Isto já tem interface. Preciso de implementação. O meu executável precisa de implementação também. As duas coisas que eu fiz, mais a implementação das funções matemáticas que estarem ali. Sim.
Isso depois aqui combinado num Exatamente. Portanto, como é que é combinado isto tudo no fecheiro? CC menos O de output e o número do meu executável. Eu estou a chamar A.O, podia chamar de CC. E depois tenho o X.O, menos o .O e o Z.O, que são os meus objetos. E depois menos LA. Menos LA significa junta lá a biblioteca chamada lib.a.sql, que está alguns no sistema, não sei como acontece mesmo. Tu sabes. Está bem? E isto produz-me um executável, se não é tudo bem. Se eu fizesse só assim, eu compilava até este ponto, mas quando eu tenho que juntar tudo, ele diz a função. Imaginando que isto é matemática, a função square root não está implementada. Não está definida. E vocês dizem, mas eu fiz o include, depois fizeram. Mas falta a implementação. Um piloto tem que ir, não sabia compilar, mas agora quando vai juntar tudo, tem que ter tudo junto. Não pode faltar nada. Eu preciso de implementação da função square root que está ali e que vocês não mandaram juntar. O SEO é a estática coisa. O SEO é dinâmico, não, o SEO é muito dinâmico. É o equivalente no Windows a DLLs. Os DLLs são bibliotecas dinâmicas. Mas se fosse estática, eu não precisava de Se fosse estático, é o ponto A. Eu precisava de avaliar. Não, para o programa, é assim, para o programador é igual sendo dinâmico para estático. No geral. Está bem? A dinâmica é para vários executáveis, a estática fica embebida no próprio código, são coisas do sistema operativo, mas na prática para o programador é mais ou menos diferente. Eu digo menos LA e o sistema operativo decide se ligar à estática, se ligar à dinâmica, qual é que liga o sistema operativo para saber. Está bem? Por exemplo, para o PC que não tem essa biblioteca. Muito bem, e tens que forçar como opção a dizer eu quero ter a versão estática desta biblioteca. Podes. Está bem? Mas por princípio não dizer nada, não ligar às dinâmicas. Se tiver dinâmica, se não tiver dinâmica, procurar a versão estática. Se não tiver nenhuma das duas, fecha-se. Está bem? Mas eu tento ligar sempre a biblioteca e usar sempre a dinâmica se tiver. Eu não sei por forços para usar a estática. Pronto, a junção destes três com aquela dá o meu executável. E aí? E nós fomos nos seus H, já disse. Definição de novos tipos que sejam públicos. Que são tipo interno, vai ser usado só naquele fecheiro. Fica no ponto C. Não tem que pôr no ponto H. No ponto H só tem que pôr se tivessem usado noutros fecheiros também, noutros modos. Só se for público. Definição de mágoas que sejam mais uma vez públicas e as interfaces das funções também são públicas desse modo. Tudo que é privado fica no ponto C não vai para o ponto H. Importante. Onde cheguei muito bem equipamento, portanto, não partilhar nada que não seja preciso. A regra deve ser tudo privado, a não ser que isso seja público. Essa deve ser a regra. Otherwise, we implement. Let's play with pointers. Vamos complicar um bocadinho a coisa. Pointers, vou voltar à nossa regra. O A é um array, e tem 5 posições, vai no. Começa no número 2. E se nós quisermos guardar o endereço de A noutra variável, como é que eu faço? Repare, eu não quero guardar o valor de A. Eu não quero guardar o PID de A. Eu quero guardar 1002 noutra variável. Tenho uma variável, vou guardar 1002. Vou usar mais tarde, não interessa pouco. Mas agora quero guardar 1002 na variável. É o endereço de A. Como é que eu faço isso? Tem sempre o i comercial lá. E agora vamos perguntar, qual é o tipo da variável? Isto parece que é o inteiro, mas não é bem, é o endereço de memória. Não é exatamente o mesmo que o inteiro. Está bem? Não é exatamente o mesmo que o inteiro. É um endereço de memória. E então o que eu faço é declaro o que se chama uma variável do tipo apontador, como asterisco para a frente. Isto é uma variável chamada PA. Também está alguns na memória, não interessa onde. E o conteúdo dessa variável é o endereço de memória, não é o interno, não é o caractere, não é o float, é o endereço de memória. Está bem? E depois o que está nessa função de memória são caracteres. Ora bem, vamos ver um exemplo. Eu ao fazer isto, já sabemos que o endereço de isto devolve 1002. Vou guardar isso no PIA, mas o PIA também existe alguns na memória. Existe uma outra variável, algumas. Eu não lembro que eu tenho aqui assim. Existe CMS, histórias de risco PIA igual a A, sim. Está aqui. Portanto, assim, isto é a mesma coisa que dizia XPA igual a, também seríamos colar, por exemplo, nesse exemplo. Mas é exatamente a mesma coisa.
Mas o PIA também existe na memória. Vamos voltar aqui atrás, ter aqui o chave PIA. Se eu parar o meu chave PIA, o PIA tem que estar aqui ao na memória. Vamos entrar aqui. E ocupa quantos bytes? É aqui uma contadora. Uma contadora ocupa entre 4 a 8 bytes. Não sei. Mas eu não quero saber. É um chave asterisco. O computador sabe. Está bem? Então sabe quanto é que ocupa. Quando eu digo, se eu disser PIA igual a 1002, está bem? Enfim, aqui estou a assumir que são só dois. Estou a assumir que são só dois para ser mais fácil de fazer as contas. É 3 vezes, enfim, 1002 é 3 vezes 256 mais 284. Não, para passar a assumir que são 4. Portanto, basicamente temos 284, 300, ou mais 22 bits, ou 22 bits, e portanto são 4 bytes. E portanto, quando eu digo PIA, quando eu estou a dizer aqui assim, PIA igual a endereço índice 0, eu mesmo que eu estou a dizer aqui, PIA igual a endereço índice 0 de 1002, está bem, vejo que o endereço índice 0, e em 1002 é 3 vezes 26 mais 224, portanto, na posição de memória PIA mais 1, mais 2 e mais 3, que são 4 bytes, fica 284, 300. É isto que significa um computador. É isto que é uma variável do computador. É uma variável que existe na memória. Reparem que o PIA também tem um endereço. Qual é o endereço PIA? Muito bem, o endereço PIA é 1002. É o endereço PIA. O conteúdo PIA é 1002, mas o endereço PIA é 1008. O PIA é uma variável como as outras todas. Tem o endereço de memória, o memória, é igual às outras. Eu digo que o conteúdo, em vez de ser uma variável do tipo computador, o conteúdo, em vez de ser um inteiro ou caractere ou um float, é um endereço de memória. Tá? E agora, se eu disser alguma coisa igual a endereço de índice 0, o que é que eu estou a dizer? Alguma coisa igual ao valor que estiver aqui. Certo? Sim? Não, é igual. Não, desculpa, 1002. Sim, desculpa. 1002. Sim. Tem endereço de 1002. Obrigado. Então, e se eu disser alguma coisa igual a 1002 também? Se eu disser alguma coisa igual a PIA. Atenção, alguma coisa igual a PIA. Muito bem, é o conteúdo de PIA. E qual é o conteúdo de PIA? Qual é o conteúdo de PIA? O PIA tem o número 2, certo? Então, se eu disser alguma coisa igual a PIA, ele afeta também o número 2. É o conteúdo da variável. PIA é uma variável, se afetar alguma coisa igual a PIA é o conteúdo da variável. Se eu disser alguma coisa igual ao endereço PIA, 1008. Está claro a diferença entre conteúdos e endereços. Yes! Gosto de ser bem de ser igual a 0. 48 ali. 48 é o código às escritas zero. Então vamos ter um 0 entre brigas e um preto. É um caractere. O código às escritas 48. Se não tivesse brigas, era igual a 0. Se não tivesse brigas, era mesmo igual a 0, sim. Ora bem, e é que isto está a fazer? Na prática, o que ele está a fazer, já agora para vocês perceberem, o A representa quanto? 1002. O início é 0. Portanto, o que eu digo é, a posição de memória 1002 mais 0 recebe o valor 48. É o que ele está a fazer, está bem? Por exemplo, se eu disser, e agora se eu dissesse A índice 3 igual a 0, o que é que eu faço? O que é que eu faria? A posição de memória 1002 mais 3 igual ao que eu disser. Está bem? Portanto, o índice não é mais do que somado ao endereço inicial. Esse é o caso de ser um char. Não vai ser um char. Se não for um char, muito bem. Se for no entanto, é possível multiplicar pelo tamanho do tipo. Se eu disser PA índice 3 igual a X, e vocês dizem já, mas o PA não é um array. O A é, mas o PA não é. Diante da confusão. É simples. A representa o quê? 1002. Mas A representa 1002. E PA? 1002. Atenção ao detalhe. A representa 1002. PA, se uma variável, se eu escrever PA, representa 1002. Portanto, se eu escrever A índice 3, PA índice 3 igual a X, é o que eu estou a dizer. O conteúdo de PA é 1002 mais 3
igual a x. Portanto, apesar do PA ser um apontador, aí, pois é, pois é. Apesar do PA ter sido parado como um apontador, como foi inicializado a apontar para o mesmo array, é um sinónimo para o array, pode ser tratado, podemos trabalhar por ele como se fosse o array. Mas, curiosamente, eu não posso fazer A porque o A é constante, e posso fazer um PA e incrementar o PA. E o PA, em vez de apontar para aqui, fica a apontar para ali. É só incrementar mais um ali. Isto é um número, é um interesse para fazer incrementar um ali, não custa nada. Também seria depois o A de 4. Exatamente. Se eu lançasse, o PA índice 0 respondeu ao índice 1. Isso é bom para Isto faz o aulas. What you do is what you get. Lembrem-se disso. O seguinte há muitos liberdade, mas vocês quiserem apoiam. Sejam civilizados e funciona. Não são civilizados e não funciona. Portanto, para completar, PA representa 1002. Certo? Asterisco PA, ou seja, desreferenciar o PA, e é que significa asterisco PA? Sim, vamos ver qual é o conteúdo da memória PA. Ou, aliás, qual é o valor de PA? 1002. Certo? O asterisco antes significa, vamos agora à posição de memória 1002, ver o que é que lá está. E eu sei que o PA é um char asterisco, portanto, eu vou saber qual é o byte, o conteúdo do byte que está na posição de memória 1002. 48. Portanto, asterisco PA dava 0. 40. Tá? Portanto, asterisco PA é o mesmo que PA índice 0 e é o mesmo que PA índice 0. PA índice 0 dá um conteúdo deste momento. A índice 0 também. E asterisco PA também. Portanto, de uma maneira geral, em C, A índice I é equivalente a dizer asterisco A mais I subir se for uma rede para trás. Aliás, mesmo não seja, é indiferente. Isto é diferente de apontadores. Funciona sempre. Dizer A índice I é a mesma coisa que dizer pegar, neste caso em 1003, 1002, se eu deixei o 0 se fosse o 3, era pegar em 1002, mais 3 dá 1005, buscar o conteúdo da posição de memória em 1005, na posição de memória em 1005 estava. Seria. Claro? Isto é confuso. Depois disto está claro, nunca mais há questões de é uma equação, é um asterisco, são dois asteriscos, ou seja o que for. É claro que nós queremos. Então, se eu fizer um asterisco que é igual a isso, o que é que isto faz? Vai, o PA no valor 1002, portanto, vai à posição de memória 1002 e depois ao Y. Portanto, só vai pelo produto 121. Vamos agora ver mais coisas com computadores. Agora tenho um inteiro em vez de ver caracteres. Está bem? Faço x igual a 5. O meu x está aqui embaixo. Está nesta posição, acima. O meu inteiro no subir são 4 bytes. 1, 2, 3, 4 bytes. Quando eu faço x igual a 5, o que estou a fazer? 0005 se for inteiro. Tá? Então agora, se eu fizer, claro, muito asterisco px. Assumindo que o meu px também ocupa 4 bytes, vai estar neste e neste. Ora, o conteúdo disto, quando eu para a variável, lixo. Não sei se estão a ver qual é o efeito que os meus meninos fazem. Char asterisco x igual, char asterisco x e depois fazem SPR CPY para x de alguma coisa. E é que vocês estão a fazer? O X é o quê? O x é o char asterisco. Está a apontar alguma coisa. E vocês estão a fazer um grande disparate. Vocês pararam uma variável aqui para o computador que não inicializaram. Portanto, o conteúdo dela é lixo. Está a contar com a opção de memória e vocês não sabem qual é. Quando vocês vão fazer isto, vão dizer pôr a opção de memória apontada por x,
alguma coisa. Mas a pressão de memória pode não ser vossa. E o que acontece no vosso programa, se tiverem sorte, bum! Se tiverem azar, funciona. Eu só falei na demonstração. Portanto, atenção, apontadores têm de ser inicializados. Quando nós os declaramos, tem um lixo, ao contrário do Java. Em Java, todas as variáveis mesmas variáveis locais, quando são inicializadas, os inteiros são inicializados a zero. Em C, não. Em C, as variáveis globais são inicializadas a zero. As variáveis locais têm um lixo, é o que for. Portanto, assim, este PX não tem nome. Sabe todos o que Se isso for local, inicializado a zero. não. Pode começar a zero, coincidência, mas pode ter um valor totalmente diferente. Tem lixo. Portanto, é a minha obrigação parar a variável e depois inicializar a variável. Garantir que ela está inicializada. Está bem? Se eu fizer px é igual a x, o que é que eu estou a fazer? Se eu quiser igual a 1000, Se eu fizer px igual a x, o que é que eu estou a fazer? apontar para x, para x. Não, Passar para o início. não. O x não é um array. Pois é. Então era o endereço 5. Erro. É um erro. O operador não dá um erro, dá um warning, provavelmente. É um warning. O inteiro é compatível com o endereço e, portanto, ele vai dizer: atenção, estás a converter o endereço no inteiro. O inteiro no endereço. Este vai esperar receber o endereço, mas isto é o inteiro. E os endereços são mais ou menos inteiros e ele dá um warning a dizer: atenção, que isto é perigoso. E vocês às vezes têm de dizer: isto é só um warning, não interessa. Bom. Está bem? Isto está mal. O PX não pode afetar o inteiro a um apontador. São tipos diferentes. Mas, por exemplo, afetar um float ou um caractere. Não faz sentido. Está bem? Um caractere ou um float não faz sentido. São coisas diferentes. Mas são parecidos, mas coisas diferentes. Não podem afetar um ao outro. Então, já, se eu dizer PX é igual a endereço de X, agora sim. E é que vai parar no PX? 1000. Está bem? 1000. Então agora, diz que o PX é um apontador para X. PX é um apontador para X. Porquê? Porque em PX eu tenho o endereço de X. Está bem? Por isso diz que o PX é um apontador para X. Está a apontar para X. Porque X é um apontador para inteiros. E agora fica a apontar para X porque em PX eu tenho o endereço, não tenho o valor de X. Tenho o endereço de X. Portanto, é quase como se fosse um sinónimo. Não é bem, mas é quase. Portanto, o meu X tem 0005, portanto, corresponde ao valor 5. Está bem? Se eu agora fizer X igual a 100, o que é que eu estou a fazer? A trocar isto para 7. Certo? Se eu fizer este disco PX igual a 7, o que é que eu estou a fazer? A trocar isto para 7 também. Tá? O PX está a apontar para ali. Portanto, se eu fizesse PX igual a 7, estava mal. Não posso afetar o inteiro. É mais ou menos um órgão. Mas se eu fizer um asterisco, posso, porque o PX é um contador de inteiros. Por exemplo, a posição de memória apontada para o PX é 77. Quando a posição de memória apontada para o PX, é o inteiro pensa no 1000. Mas por 7, o da posição de memória é pensar por 1000. PX igual a 7, está mal. Não tinha dito. Se eu fizer asterisco PX igual a 7 milhões. Diz? Asterisco PX igual a 7 milhões. Tipo uma segunda assim. Este PX igual a 7 milhões. Não começa aqui. Exatamente. 7 milhões está. Mas sim, fosse maior. Sim, acho que dá para ir até 2 gigas, pelo menos. Mas, portanto, 2 levantadas a 9 acho. Mas ainda assim, não estava aqui. E é que se passa? Obedece o mesmo princípio. Seria isto vezes a petição levantada a 0, mais isto vezes a petição levantada a 1, mais isto vezes a petição levantada a 2, a 3. E eu também iria pôr ali, mas eu não ponho o tudo. E não vais estragar porque isto não é um array. E os arrays continua, estás a perceber? Assim, ele faz cortam parcialmente e, portanto, fica um número alocado. Está bem? Se o apontador não tem noção de onde está a apontar. Se tem bem deixa isto. Ele sabe se é um longo, se é um link, se é um chá. Sabe, sabe. Perfeitamente onde é que está a apontar.
Está bem? Todos os apontadores também O apontador ocupa o mesmo espaço, mas o elemento apontado tem tamanhos diferentes. Isso é só até compilar. Não, todos os apontadores, todas as variáveis do tipo apontador ocupam o mesmo espaço. 4 bytes, 5 bytes, e a arquitetura. A variável. Mas agora, o elemento apontado pela variável pode ser um caractere só com um byte, ou o elemento apontado pela variável pode ser um inteiro, ou pode ser outra coisa maior, está bem? Depende. Mas quando isso é compilado, já existe uma opção de tipos de apontadores. Certo? Ou seja, só o endereço de memória. Sim, mas o apontador costuma ter um endereço de memória. Portanto, ocupa tanto os bytes quanto o endereço de memória. É preciso guardar o endereço de memória. Ora, e é que acontece se o meu x não estiver inicializado? Se eu fizer um asterisco px, mas depois não inicializar, tem aqui um valor A5 coisa. Se eu fizer isto e forçar isto, dá um OR e eu subir para o lado e deixo passar, o que é que eu estou a fazer? Estou a pôr ali o valor certo, ali é o valor 1000, estou a pôr ali o valor certo. E mais tarde, quando eu fizer este texto e px, o que é que eu estou a fazer? É buscar o conteúdo da pessoa de memória certo. E provavelmente não é vossa, não tem permissões para aceder. Ou seja, neste caso o apontador já não está a apontar. Já não está a apontar para x e está a apontar para a pessoa de memória certa, provavelmente não vos pertence e quando vocês tentarem aceder a ela, não vai tentar conseguir aqui no todo. Começa a ser, mas tu não podes ler todas as posições. Sim, é verdade. Tu não podes ler todas, exatamente. Não, bem, um quiz rápido para terminar. Sim, mas se quiserem, podem animar. Um quiz rápido para terminar. Quais das 5 separações daram apropriadamente um pointer? A, B, C ou D? D. Fixe. Qual das seguintes endereços de memória ou foram gives the memory address está qual? Quais das seguintes expressões devolve o endereço de memória da variável A? A C. Fixe. Deu atenção. Correio. Se já fosse um vetor, também daria. Exatamente. Aliás, se não fosse no vetor, tinha mesmo que ser a bit. O endereço do nome do vetor não funciona. Ou é o nome do vetor ou é o endereço do vetor inicial. Qual das seguintes, qual do seguintes dá o endereço de memória da variável apontada por A? Which of the following gives the memory address of a variable pointed to by A? Ok. O A é um apontador, está a apontar uma variável qualquer, qual destas expressões que dão o endereço dessa variável que está a apontar? Fixe. Pronto. Qual dos seguintes me dá o valor do valor para onde A está a apontar, a variável para onde o apontador A está a apontar? C. Pronto. E eu tinha aqui mais cenas, mas como não é nada, já estou numa hora e 20. Portanto, pode continuar. Se vocês não deixam para trabalhar na vida, posso continuar. Isto é nada. Se vocês quiserem fugir, fujam. Mais 10 minutos, tenho mais umas cenas que posso falar. Argumentos de linha de comando. Como é que a gente processa argumentos de linha de comando em si? Eu disse que o meio tinha um lado C e um lado B. São argumentos do meio que eu posso ignorar. Tal como já exigir que eu stringados aos argumentos. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Só que este array é um array de strings. E os arrays não são objetos. Eu não sei qual é o tamanho desse array. Ou seja, quantas strings é que lá estão? Não sei. A variável auxiliar é a propriedade daquele array. Isto é um array de strings, isto diz quantas strings é que existem naquele array. Se eu fizer A.out, é o executável, 23, serve array, tem quantos argumentos ali? Em Java, teria um array com 3. Em C, teria um array com 4. Ele é o primeiro. O novo executável também vai para aquele array. Diz? Quantos elementos é que lá estão importantes? Não tem nome porque eu tenho contador ali. Eu tenho contador ali, portanto eu não preciso ter nome. Eu sei quanto é que vou usar, tenho ali. Se não tivesse ali, precisava do nome para saber quanto parar. Mas não preciso do nome porque eu sei quanto é que vou usar. Estou ali. E portanto, para vocês saberem,
neste caso, o lado C é 4. 1, 2, 3, 4. O lado B é um array de strings. Basicamente, é o que isto diz. É um array de strings. Na verdade, é um array de apontadores com caracteres. Eu uso um caractere para fazer uma string. Portanto, é um array de strings. E A de V índice 0 tem esta string. A de V índice 1 tem esta string. A de V índice 2 tem esta string. Isto é uma string, não é um valor 23. É a string com os caracteres 2 e o caractere 3. E o A de V índice 3 tem aquela string. Sem escolhas. Abaixo das escritas e fica só THIRD espaço AFD. Deixa eu tirar as escritas. Pronto. E, portanto, visualmente, o A de C tem 4, o A de V índice 0 tem A.log, o A de V índice 1 tem 1, o A de V índice 2 tem 23, o A de V índice 3 tem tarde, mas as mais dúvidas que eu vou estar aqui, e à frente tem lixo não usado, porque eu só posso usar a posição 0 a posição 3. O return a link, a menção já te tinha dito, 0 é sucesso, erro de 0 é erro, não sou bem. Gestão de memória. Gestão de memória faz em C, faz com mallocs e free. Em C++ ou em Java faz com news. Em Java é só news. New, acaba de escolher para trata de libertar. Em C++ temos que fazer new e também temos que fazer delete. Para libertar, especificamente. Ou delete. Em C fazemos mallocs e free. Básico? Como é que é importante vocês perceberem? Se eu fizer isto, int asterisco ptr1 e o float asterisco ptr2, eu estou a afetar os alunos. Reparem, eu já podia estar a afetar, mas eles não estão a contar para lado nenhum. Eles são contadores, mas ainda eu declarei um contador, mas já que esta estiver na zona de memória, pode contar a contar. E não está a contar para nada ainda. Como é que eu punha a contar para alguma coisa? Punha a contar para alguma coisa fazendo um malloc no CLO. Isto é memória ao sistema, faz o equivalente a um new, mas isto faz o mesmo que o new, só que o new é um new de um objeto, é um new de bytes. É um de 50 bytes. Está bem? Eu quero espaço, o que eu estou a dizer é, eu quero espaço para um inteiro. Um inteiro, aliás, eu quero um elemento com este tamanho. Devolvo uma zona de memória, converto isso num int asterisco e afeta o meu ptr1 com um int asterisco. E agora o ptr1 já está a contar para a zona de memória quando há espaço para guardar o inteiro. Eu só pedi um. Está bem? Vamos ver o segundo. O segundo é um array de floats. E eu estou a inicializar com 10 elementos do tamanho de float de cada um deles. Tá? Já agora, o CLO inicializa a memória com zeros. Faz parte da definição. E, portanto, inicializei o ptr2, na realidade, é como se fosse o quê? O array 10 em 3. Do 0 ao 9. Depois disto, o CLO é o mesmo que o malloc. Só tem dois argumentos. Em vez de ter um total de bytes, ele faz a multiplicação e o if outro é feito e inicializa a memória a sério. O malloc não faz. Mas depois eu tenho o ptr0 e o ptr9. Posso usar como se fosse uma array. Mas se eu tomar uma variável como sendo asterisco, eu tenho que fazer uma malloc, porque a volta do alto vai inicializar, ou então afetar o endereço de outra. Nós temos que ter atrás. Está bem? O afeto e o endereço de outros são sinónimos, ou então tem que fazer uma malloc ao CLO para identificar algum valor. Caso contrário, a variável tem lixo. Sim. No set fifth element e saída 3.16. Sim. Isso aí não vai escrever por cima. Do 4 e do 5. Espera. Isto aqui é o PTR2. Isto é o PTR2. Está bem? E falta 2. Certo visualmente of the array, mas não diz qual é. Mas isto é floats, portanto teria de ser o PTR2. Mas falta aí o F Diz? Falta aí o F ou no C não há. No fim do número, não falta o F. Ou Ali. Estou a perguntar, não sei. Posso, não é preciso. Isto é um float, pode ter nenhuma. Eles tinham floats e doubles. Sim. Eu só que isto é doubles, eu falo que os floats são precisos para ter. Não, no caso, segundo também não é preciso. Não é que não seria preciso. Porque eu sei que isto é um float, eu converto com uma float e para nada. Eu nem mais dizer que pode acontecer. Não esquecer no final fazer feliz. Para que vocês alguém tenha perguntado e não ver.
mais 3 minutos. Pré-processador, eu quero falar sobre pré-processador. Então, este é o pré-processador. Coisas importantes do pré-processador. O pré-processador é super poderoso. Coisas importantes. Includes. Já vos disse, o que é que faz o include? Substitui a linha do conteúdo do fecheiro. Ponto. É só isso. Nada mais do que isso. Eu tenho um fecheiro, precisam incluir esse fecheiro, substitui a linha do conteúdo desse fecheiro, seja qual for o conteúdo. O include pode ser com menor ou maior, pode ser com aspas. Qual é a diferença? Com aspas, quer dizer que o fecheiro está na pasta corrente. É um fecheiro que eu fiz, está na pasta corrente por aí. Menor ou maior, quer dizer que eu incluo o sistema, que alguns uma pasta de sistema do compilador e ele sabe onde é que está e vai lá estar. Portanto, os includes standards do compilador são com menor ou maior. Os includes, as coisas que eu faço, são com aspas. De resto, exatamente igual, é só uma questão de localização. Defines. Defines são fixos. Mas atenção que faz um define. Isto define o max AB como sendo A maior que B, continuação A, 2 pontos B. Mas o que é um define? O define é também substituição de texto. Temos que pegar o de cima. No de cima, aquela linha é substituída pelo conteúdo do fecheiro. No de baixo, onde aparecer isto, é substituído por isto. O compilador não vê isto, o compilador vê isto. Mas isso aí pode estar deixando de lado. Ele não quer saber disso. Ele não quer saber, é substituição de texto, o compilador não quer saber. Mais tarde, o compilador pode-se deixar, mas o pré-processador não se deixa. Se vocês quiserem fazer coisas giras, vocês podem querer dizer cardinal define while como if. E o computador começa a arrebentar por todo o lado, porque depois o Einstein para o if e aquilo é compatível para ser o house. É permitido, sim senhor. O pré-processador não sabe que é assim, o pré-processador trabalha com texto. O pré-processador diz que vai substituir o while pelo if e o pré-processador substitui. E depois o compilador fala if, não viu o while e o Pronto. Portanto, é importante vocês perceberem que o pré-processador faz é, por exemplo, se eu definir uma constante com o valor 25, o que é que acontece? O compilador vê sempre 25, nunca vê isto, só vê 25 para um sítio. Quando aparecer esta sequência, o compilador vê que na realidade é um sítio por aquilo. Sim. Existe constantes mesmo no C? Existe. Existe, mas no C original não havia. Certo? E faz isso assim. E depois historicamente se continuar a fazer assim, mas posso prolongar do tipo constante. A diferença é que uma coisa é que uma variável diz qual é o valor da variável. Está bem? Outra coisa é isto é substituído por 25 e não pode ser 25. É mais eficiente. Poderá ser mais eficiente. Poderá ser. Não sei se é, mas poderá ser. Mais uma coisa que dá jeito às vezes é if and def, define and diff. Os fecheiros H normalmente têm isto. Os fecheiros H, x.h, normalmente começam com, se isto não tiver definido, define, põe conteúdo and diff. Porquê? Com frequência o fecheiro não pode ser incluído duas vezes. Se incluir na segunda vez, o tipo já está definido. Pode incluir na mesma compilação e o dizer já está definido. Pronto. E então o que é que se passa? Da primeira vez que eu incluo, isto não está definido. Define e define os tipos. Se eu voltar a incluir outra vez, isto já estava definido. E então ele ignora a inclusão toda e, portanto, só fica com uma definição, não fica com duas definições. Não tem definição segunda vez. Portanto, isto é uma regra importante, os fecheiros H tem sempre o if and def, define. Eu acho que chega. Vocês devem estar orientados. Cenas standard, tomate.h, blá blá blá. Estava mesmo my mind is blowing. Tenho acordado durante 24 horas. Jovens, espero que tenham gostado. Eu tenho mais uns slides sobre Make mas não para hoje. Mas espero que tenham gostado. Espero que tenham feito algum dos meus com uma pessoa mais experiente. Talvez tenha ficado muito disso. Talvez não era tudo útil de certeza, mas uma coisa ou outra talvez ajudasse a cimentar as ideias e ficar ligeiramente mais claro. Para o pessoal mais novo, espero que isto tenha sido outro dia. Tinha sido um dia. Tá? Jovens, obrigado por acontecerem. Só queria embora, já obrigada por feito. Querem brincar, é só para ajudar. Os slides de todos estão no nosso site. Se vocês quiserem, vão pela nossa página da Login. Os slides desta também estão no YouTube do Talk do ano passado, nós filmámos. Se por acaso tiver alguma dúvida ou sugestões, temos que vocês terem nas próximas sessões, por favor, connosco. E até logo. Obrigado pelo convite.
Vai haver uma resposta. Vai haver uma resposta. Vai dar mais fotos. Eu? Vai dar mais fotos. Pode ser Eu sei mais ou menos, sou eu. mais ou menos. As toques são muito fixe. As toques são muito fixe. Se estiverem interessados, as próximas toques que não têm já dados, mas vão ser de látex e todas as duas. Depois as outras ainda vai haver mais. Látex e é a diferença. Latex Latex não. Látex é bem. Isso você quem Acho que vai O você. João Silva. Yeah. Era para ser que o Tiago falava. Pois, o Tiago não está. Eu estava a dizer, não sabia quem era. O João Cid é fixe. Tem uma pergunta para fazer. Sim. O professor costuma fazer, portanto, aquelas toques látex, mas também costuma fazer uma só sobre a cena de nova tese, isso não é? Não. Quando eu falo sobre latex, normalmente falo um bocadinho sobre o template. Normalmente não falo o template per si, não tem.